Capítulo 3. Método de sistema de gestão. Os fatores tradicionais de produção, terras, mão de obra e até dinheiro pela sua mobilidade, não mais garante vantagens competitivas a uma nação em particular. Ao invés disso, o gerenciamento tornou-se o fator decisivo de produção. Peter Drucker. Gerenciar é resolver problemas. A melhor definição de problema gerencial que eu conheço é: problemas é um resultado indesejável. Portanto, todos que realmente desejam melhorar sua empresa devem estar cheios de problemas. Há algum tempo atrás, quando eu chegava em uma empresa para dar uma consultoria em gestão, eu perguntava ao gerente: qual é o seu principal problema? Havia muitos que respondiam: aqui não temos problemas. Aos que eu retrucava: então, se não há nada o que fazer, se eu fosse você eu iria para a praia, e ríamos junto. Esta época já passou e o Brasil avançou muito, mas ainda existe resistência em reconhecer os problemas. Pouquíssimos são os gerentes que praticam a busca anual de seus problemas via benchmarking, pesquisa de mercado, análise de perda e ineficiência. Existem várias maneiras de localizar oportunidades de ganho. Também chamamos de lacuna, um conceito simples, porém fundamental, que iremos detalhar um pouco à frente. Existem duas responsabilidades básicas de um gerente. Letra A: garantir que os processos que apoiam a sua operação sejam estáveis e confiáveis. Consciência é a palavra de ordem. Isso é válido para um banco, para uma fábrica, uma pizzaria ou um hospital. Letra B: levantar, priorizar e resolver os problemas de uma área de responsabilidade. Existem dois tipos de problemas. O bom problema, que é provocado pelo gerente, quando ele levanta anualmente as lacunas de sua área de responsabilidade, que visa melhorar o desempenho atual da organização, e o problema ruim, que corresponde a desvio de consistências de operação, como é mostrado na figura 3.1. Produto que saiu das especificações, uma máquina que quebrou, etc. O problema ruim tem que ser resolvido imediatamente, e é ruim porque não avisa a hora que vem e nem que foi planejado. A gerência deve zelar para que os problemas ruins ocorram em números cada vez menor. É impossível eliminar, mas dá para reduzir substancialmente. A figura 3.1 ela mostra o modelo de dois tipos de problemas. E ela dá um exemplo, que no problema bom, ou seja, existe uma oportunidade de ganho. Então existe uma média, existe uma meta, e aí então existe uma oportunidade. Então é um problema bom. No exemplo 2, ele mostra um problema ruim, que é aquele que estabelece a partir de um desvio. Por exemplo, você tem um produto e esse produto começa a aparecer refugos. Então ali existe um problema ruim que precisa ser sanado. Tá? 3.2. Método gerencial. O método gerencial, que é o método de solução de problema, ele é único, mas existem várias denominações. Utilizamos por consultoria que querem fazer crer que seu método é sempre o melhor. São denominados comerciais. Todas as denominações são boas, mas o método ele é único. Adota a denominação PDCA, que é Plan, Do, Check e Act, oriunda dos japoneses e já muito difundida no Brasil e no mundo todo. O método PDCA é a alma do sistema Toyota de produção. Este método ele é representado pela figura 3.2. A figura 3.2 é o modelo do método PDCA. Plan, de planejar, Do, de executar, C, de check e A, de action. Geralmente as pessoas olham para esta figura e pensam: este método eu conheço. Costumo brincar dizendo: olha, você sabe até desenhar essa figura, mas utilizar no dia a dia numa organização por meio de todas as pessoas é uma jornada de aprendizado de muitos anos. O método PDCA parece muito simples à primeira vista, e de fato é simples. No entanto, quem utiliza este método, com a aplicação, ele percebe ao longo dos anos que quanto mais se aprofunda em seu uso por toda a empresa, mais se percebe a sua complexibilidade. Muitas vezes eu concluo que, após décadas, ainda percebo que estou operando o PDCA. Como será visto adiante neste método permite: a participação de todas as pessoas da empresa em seu efetivo gerenciamento, melhoria e estabilização de resultado. B, a uniformização da linguagem e a melhoria da comunicação. C, o atendimento do papel de cada um no esforço empresarial. D,
o aprendizado contínuo. E, a utilização de várias áreas da ciência na obtenção de resultado. F, a melhoria da absorção das melhores práticas empresariais. Este método viabiliza o gerenciamento científico da organização. Veremos que o PDCA ele permite criar, aprender, copiar e difundir o conhecimento e o aprendizado, e é a alma da utilização. O PDCA transforma uma organização numa escola, pois a busca por resultado é paralela à busca do conhecimento. Existem dois tipos de método: as que procura atingir em qualquer organização o resultado que desejamos, melhorar o resultado e desejamos manter. Nos dois casos, utilizamos o método PDCA, que mostra a figura 3.3. Na verdade, qualquer resultado que se melhora deve imediatamente ser estabilizado na operação do dia a dia por meio da padronização e do treinamento do trabalho. Então, o método, como colocado na figura 3.2, não é utilizável por si só. Sempre que queremos gerenciar e resolver problemas, devemos utilizar o PDCA para melhorar o conjunto com o PDCA para manter chamados o PDCA para manter o SDCA. Porque na operação o plano P é o padrão, o S é os standards. Recomendo refletir muito sobre a figura 3.3. É transformar em seu modelo mental de gerenciamento. Esta é talvez a figura mais importante deste livro. Em meu livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, eu detalho o uso deste modelo, ensinando a trabalhar com ele e gerenciando a operação de uma organização. Tenho visto cursos de Green Belt ou Black Belt, designações comerciais de cursos de solução de problema, serem dados somente com a utilização do PDCA. E creio ser um equívoco. Não existe solução de problema sem que o novo resultado seja adotado na operação, via SDCA. O modelo a ser adotado é qualquer solução de problemas, deve ser a figura 3.3. Modelo de método PDCA utilizando para operar de forma consistente e melhorar as operações de uma organização. Figura 3.3. Melhoria de processos numa organização, então ela começa com uma meta de melhoria dentro do PDCA. E aí, depois de rodado o PDCA, identificadas as anomalias crônicas e tratado, ela vira um standard, que é uma padronização. E dentro da padronização vem o tratamento das anomalias mais uma vez e o resultado na organização. 3.3. O pensamento sistêmico. Sistema é um conceito presente em cada momento das nossas vidas, e sua compreensão é cada vez mais importante para o entendimento das relações comerciais. Tudo neste mundo é ou faz parte de um sistema. O próprio ser humano é um sistema que possui vários subsistemas, como respiratório, digestivo, circulatório, nervoso, etc. Nossas empresas são sistemas de bens como tudo o que as circunda. Alberta Farr define o sistema como um conjunto de fatores interligado com as funções específicas. O conceito de sistema se diferencia do processo da definição de Shingo. Este seu último considerado como uma sequência de valores agregados, visando a produção de um produto, uma mercadoria ou um serviço. Esta diferenciação é importante porque estes dois conceitos são diferentes. O conceito de sistema é o mais amplo e preciso, e é os diretores e gerentes que enfrentam este conceito no seu trabalho. No entanto, para fins de organização e análise de trabalho e o conceito de processo é conveniente por sua racionalidade e simplicidade. Todo sistema tem pelo menos uma função, e a função gera pelo menos um indicador. Desta maneira, poderíamos definir problemas como uma disfunção do sistema, ou seja, por algum motivo, uma causa, o sistema não está cumprindo com a sua função. Por outro lado, nós podemos também imaginar que por trás de cada problema existe um sistema ao qual nós denominamos de alvo. Os sistemas podem ser aberto ou fechado. Um sistema aberto é aquele que troca energia, materiais e informações com outros. Um sistema fechado é totalmente vedado. Nada trocando com o exterior. Na verdade, não existe um sistema que seja totalmente fechado. E existem diferentes graus de abertura de sistema, desde exemplos. Um relógio que é um sistema cuja função é mostrar a hora, que é razoavelmente fechado, até uma empresa que, notoriamente, um sistema ele é aberto.
No entanto, é bom lembrar que existem empresas com diferentes graus de abertura. Uma empresa que não está aberta a trocar informações com outras e outros sistemas exteriores não cresce em conhecimento e, portanto, poderá atrofiar e até desaparecer. Do ponto de vista do pensamento sistêmico, quando é mais aberta for uma organização, maior é a chance dela sobreviver e prosperar. O fato de um sistema ser mais aberto ou fechado também injeta certas estratégias. Por exemplo, quando você atua gerencialmente em uma linha de produção, que é um sistema mais fechado, as reações são mais previsíveis, pois existe poucas interfaces e variáveis ao seu sistema. São como mais controladas. No entanto, em vendas, que é um sistema bem aberto, as reações são mais imprevisíveis, pois existe mais variáveis não controláveis, como, por exemplo, a reação do concorrente, do revendedor, do cliente. Além disso, as ações de interface afetam rapidamente o desempenho. Portanto, num sistema aberto, a rapidez da iniciativa é fundamental. Quanto a outras partes começam a reagir, você já vem com uma nova ação. Quanto mais aberto forem os sistemas, mais importante será a utilização de tecnologia para a informação. Outros aspectos importantes do sistema é que ele sempre tem uma estrutura, seus processos e suas funções. Quando se fala em análise de sistema, que é fundamental em gerenciamento, nós estamos falando de uma análise estrutural, análise de fluxo de processo. Não confundir com análise de processo, como veremos adiante, e análise funcional. Estas análises serão explicadas mais adiante, com mais detalhe. Finalmente, existe uma hierarquia de sistema que, se imaginarmos que temos sistemas ao nível atômico, das células de órgãos dos organismos, animais, dos grupos das organizações, da sociedade, do globo, etc., como colocar como por AIPS? Também dentro das empresas, existe uma hierarquia de sistemas, bem como existem sistemas que se sobrepõem. Veremos mais adiante a questão de gerenciamento funcional e departamental. Departamentos são sistemas em funções próprias e, portanto, áreas de autoridade que são próprias. O gerenciamento funcional ele trata de funções dos sistemas empresariais e se sobrepõe ao sistema de gestão, departamento, com áreas de autoridade que são de um outro sistema. Empresas que não entendem esse relacionamento de sistema acabam por ter dificuldade em gerir questões de qualidade, custo, entrega, etc. Toda a função empresarial final ela é relacionada aos stakeholders. Menciona que a Toyota perdeu muitos anos no desenvolvimento do seu gerenciamento funcional, exatamente porque houve dificuldades de entendimento do conceito de função e de sistema. Finalmente ele conseguiu, e hoje isso é considerado uma das suas fortalezas. Tudo neste mundo é um sistema. O sistema interage entre si em maior ou em menor grau. Tudo está interligado. Não há como gerenciar uma empresa desconhecendo estas relações. Este é o pensamento sistêmico. 3.4. Sistema de gestão. 3.4. Sistema de gestão. Um executivo americano, vice-presidente de operação de uma empresa dos Estados Unidos, nos desafiou a enfrentar uma usina de empresas que nunca havia apresentado um resultado positivo. Fui lá e assistimos à apresentação, pelos executivos de uma meta e o que estavam fazendo para atingi-las. Estavam presentes na sala todos os executivos técnicos de usina. A primeira apresentação foi o diretor da usina e depois de 3 das suas chefias imediatas. Ao final da quarta apresentação eu perguntei, está tudo bem? Mas não entendo como podem todos estar batendo suas metas, enquanto o diretor da usina está em todas as suas no vermelho. Este caso denota a ausência de um sistema de gestão, ou seja, as metas do diretor deveriam estar ligadas às metas da sua chefia, num relacionamento de causa e efeito, de tal maneira que para que as metas do diretor fossem alcançadas seria necessário que as metas de sua chefia também fossem. As metas são estabelecidas sobre a função do sistema, que existe em uma hierarquia de sistemas que interagem. Por outro lado, o esforço para alcançar as metas da chefia deveria resultar na modificação dos procedimentos operacionais padrão e, portanto, no treinamento do trabalho. É isso que significa a palavra. Fatores interligados na definição de sistema proposta por Bertalanffy. Tudo que for feito em qualquer nível de organização no sentido de melhorar deve-se a um resultado em modificação em seus procedimentos padrões operacionais.
Esta é a essência de um processo de mudança nas organizações. A figura 3.4 mostra de forma resumida como ficaria a figura 3.2 se levássemos em conta que as melhorias são longas e ao longo das estratégias anuais em suas podem ainda ser projetos ou metas de melhoria. Esta figura é a base para a construção do sistema, como mostrado na figura 3.5. Então, um sistema de gestão é um conjunto de ações interligada de tal maneira que os resultados da empresa sejam atingidos. A figura 3.5 mostra um modelo simplificado de um sistema de gestão. Para que algo seja chamado de sistema de gestão, é necessário que seja chamado partes interligadas como função de produzir resultados. Estas partes interligadas, por sua vez, deve cada uma delas seguir o método, pois pela própria definição de método pode não haver sistema de gestão, o que não seja baseado no puro método. Figura 3.4. Modelo do método PDCA utilizado para operar nas organizações e para melhorar aquelas operações, incluindo melhorias a longo prazo. Todos nós e todos os subsistemas indicados na figura 3.4 e 3.5, gerenciamento estratégico, gerenciamento das diretrizes, gerenciamento de projetos, gerenciamento de rotina, tem como espinha dorsal o método. O sistema de gestão tem a vantagem adicional de ser um mapa que mostra aonde o trabalho e cada um se insere. Uma organização que consegue ao longo dos anos envolver todas no próprio sistema de gestão terá formado um time imbatível de pessoas, onde cada um é competente naquilo que faz. O método do qual se origina o sistema de gestão é que propicia esta participação de envolvimento de forma organizada e é isso que torna a organização cada vez mais forte. Está claro que tudo isso implica na participação de 100% das pessoas, na participação das empresas, pois todos terão suas metas. Quem não tem meta não gerencia. Este sistema de gestão deve ser melhorado continuamente pela introdução de novos recursos. As empresas de consultoria estão sempre apresentando os novos recursos para serem utilizados no sistema de gestão. Toda a empresa e consultoria, ou mesmo consultor autônomo, pela própria necessidade de mostrar que sabe algo diferente, costuma dar nomes próprios ou parte do sistema de gestão. Existe muito conhecimento, bons com consultores. No entanto, é necessário que se saiba absorver as perguntas que deve se fazer ou não. Onde se insere o meu sistema de gestão, este conhecimento que a consultoria está trazendo? Número 2. Ele é melhor ou ele é pior do que a minha prática atual? A figura 3.5, que é o modelo de sistema de gestão, é o gerenciamento estratégico, ele é para 5 anos, né? São políticas, ações e objetivos. Para 1 ano, gerenciamento pelas diretrizes, então são metas anuais, onde existem as melhorias e as inovações. Dentro de melhorias, o gerenciamento de melhorias e de inovação, o gerenciamento das inovações. E gerenciamento de projeto. Né? Dentro de operação de um dia, é o sistema de padronização, o gerenciamento da rotina do trabalho. É os resultados. Se for melhor, compre. Não se iluda com siglas de designações em inglês que fazem parecer algo superior. Julgue friamente. O que interessa é o gerente é absorver-se sua empresa no máximo de conhecimento possível, desde que você seja um líder capaz de transformar em resultado. 3.5. Desenvolvimento do sistema de gestão. A figura 3.5, então, mostra que o modelo de sistema de gestão, observe que todos os componentes do sistema são meios e que o único fim é produzir o resultado. Todas as melhorias devem ser conduzidas no fim, para o meio. Ou seja, temos que ter, primeiro, estabelecer os resultados prioritários a serem melhorados, e depois as funções, e depois descobrir quais são os meios prioritários a serem alterados de tal forma a garantir aqueles resultados. Resulta deste trabalho anual o desenvolvimento do sistema de gestão, que é um projeto de longo prazo e depende do aprendizado das pessoas. À medida que vamos conseguindo ter resultados cada vez mais desafiadores, teremos que adotar modelos de análise e recursos técnicos cada vez mais sofisticados e avançados, e tornando o sistema de gestão muito mais robusto. Este é o processo que não tem fim.
Existe na estatística a pesquisa operacional e na matemática a informática, etc. Recursos técnicos ainda não utilizados nas organizações simplesmente porque as pessoas não sabem como fazê-lo. Nem a empresa tem avanço e a disciplina necessária para que isso ocorra. O desenvolvimento do sistema de gestão ele é um processo de aprendizado e, como tal, ele leva tempo para ocorrer. A vantagem que, quando ocorre de acordar, ela terá que fazer o mesmo caminho e também terá que levá-lo anos. O grande avanço nas empresas automobilísticas orientais em relação às ocidentais é um exemplo dessa desfasagem gerencial. Lembre-se, nada funciona de forma excepcional se não for realizado com base de um gerenciamento de rotina do trabalho do dia a dia perfeito. A grande dificuldade em alcançar a excelência é estabelecer a base de uma rotina. Neste texto, eu repito em todo momento a questão do histórico de desenvolvimento gerencial. Cada empresa, seja pelo nível de conhecimento técnico e de método de seu pessoal, seja pelo nível de hierarquia, seja pelos aspectos culturais e particulares, está num determinado estado de desenvolvimento de sua gestão. Não adianta querer cortar caminho, pois as pessoas necessitam de tempo para aprendizar. Veja o que é o conceito do potencial mental lá no item 10.2. Algumas vezes, uma empresa que utiliza a solução adotada e por outra dá mal exatamente porque não está se preparando para isso. O desenvolvimento gerencial ele é uma jornada de aprendizado institucional.